Olá, estou aqui hoje para apresentar o trabalho de conclusão de curso feito na ETEC de Embu para o curso de Desenvolvimento de Sistemas. A equipe é composta por Larissa Guiar, Lucas Aleph, Marcos Primo, Marcos André e por mim, Renan Santos. O tema deste trabalho é o desenvolvimento de um jogo 2D para dispositivos móveis. Demos início no projeto adotando a ideia de criar um estúdio que tem como objetivo o desenvolvimento de jogos. Foi então que o grupo decidiu que surgiria o Estúdio Alvorada. E dentro desse contexto foi iniciado o desenvolvimento do projeto, que é um jogo online 2D para dispositivos móveis chamado Porrada, no qual os jogadores deverão explorar e lutar contra seus adversários para chegar em primeiro e com mais pontos no final da fase. No Porrada, o jogador poderá coletar moedas espalhadas pelo mapa, enquanto passa por algumas armadilhas e luta contra seus adversários em partidas que ganha quem chegar em primeiro no final da fase. O maior problema que visualizamos para dar início ao desenvolvimento desse projeto foi como poderíamos auxiliar na expansão do mercado de jogos feitos por brasileiros. No atual momento, o mercado de games continua se expandindo exponencialmente a cada ano que passa, e com isso, o Brasil veio a receber uma importância dentro do mercado, com diversos jogos sendo localizados para o nosso idioma, com textos e até mesmo dublagens em português brasileiro. Mas uma grande parte desse mercado ainda é composta por empresas estrangeiras, e além disso, muitos desenvolvedores brasileiros vão trabalhar nessas empresas por serem mais bem vistas dentro do mercado. Dentre as possibilidades que visamos para solucionar esses problemas está a criação de um estúdio de games para auxiliar na disseminação dos conhecimentos na forma de documentação acadêmica sobre a rotina de desenvolvimento de um jogo, oferecendo conhecimento de produção sobre as várias etapas do processo de criação de jogos. O objetivo geral do nosso projeto é o desenvolvimento de um jogo em 2D totalmente em português, voltado para o mercado brasileiro de games. E com isso desejamos promover a expansão desse mercado, desenvolver mecânicas para a criação de um jogo mobile, além da criação de um servidor multiplayer. Tendo em vista que muito do que aprendemos durante o curso pode ser facilmente aplicado no desenvolvimento de um jogo, esse projeto tem a intenção de ajudar o mercado nacional com um jogo simples e completamente localizado em português brasileiro, tornando assim mais acessível, principalmente para o público local, e com modo multijogadores que fará o produto ter uma longa vida útil, além de atingir uma maior fatia do público consumidor de games, lançando o jogo para dispositivos mobile, que é atualmente a plataforma mais usada para acesso a jogos. A metodologia usada no desenvolvimento desse projeto foi a qualitativa. Por mais que tenhamos dados de diversas pesquisas que já foram feitas sobre como o mercado de games cresce anualmente e sobre a popularização dos smartphones nos últimos anos, a ideia que queremos abordar nesse projeto é porque o mercado tem essa dificuldade de crescer dentro do Brasil com estúdios próprios, pois nos últimos anos empresas estrangeiras têm localizado seus jogos para o Brasil com legendas e dublagens, e esse acontecimento mostra como é visível a importância do Brasil como consumidor de games, mas o mesmo não acontece nas produções brasileiras, pois nos últimos anos, por mais que alguns estúdios façam sucesso, não chegam a receber o mesmo reconhecimento que os estúdios estrangeiros recebem. As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento desse projeto foram o Illustrator para a criação das imagens que compõem os cenários e os personagens, o Photoshop para a manipulação de algumas imagens do jogo, o After Effects para a criação das animações dos personagens, a ferramenta Cubase para a criação de todas as partes sonoras do jogo, a Unity para a criação do jogo em si, desde a imagem e os sons até o código, o Visual Studio para o desenvolvimento e edição do código, o Firebase para a criação e gerenciamento do banco de dados, e por fim, o Git e o GitHub para fazer o versionamento do código e a organização. Agora, apresentando o sistema, iremos iniciar mostrando a tela de login, na qual o usuário pode inserir um nome ou uma senha para criar um usuário ou para entrar no sistema com o usuário já cadastrado.
Iremos fazer o processo de criar um usuário, cadastrá-lo no banco e então entrar com ele dentro do sistema. Vamos clicar na opção de nome, colocar o nome de TCC, confirmar. Agora clicaremos em senha, colocaremos a senha 1, 2, 3, 4, confirmaremos, clicaremos em cadastrar, aguardaremos que o cadastro seja feito e agora clicaremos em entrar. Aqui agora é a tela principal do jogo, o menu principal, onde estão as principais opções do jogo, entre elas a opção jogar, opções, rank e sair. Vamos selecionar a opção rank. Dentro da opção rank temos a tela onde é apresentado uma tabela com os principais jogadores no momento no jogo, onde é possível visualizar a quantidade de moedas que esses jogadores coletaram durante as partidas e a quantidade de vitórias que eles tiveram, e o nome de cada um. Agora vamos retornar para o menu principal e iremos selecionar a opção jogar. Ao selecionar a opção jogar, somos direcionados para a tela de seleção de personagem, onde temos 4 personagens que são inspirados nos professores do ETEC. Então vão ser direcionados para a tela de seleção de sala. Vou selecionar a primeira sala e aguardar que ela seja carregada com o personagem pré-selecionado. Então, dentro da partida a gente consegue se mexer através do joystick que fica na esquerda. Para pular a gente usa esse botãozinho que é uma setinha para cima. E o símbolo que é uma luva de boxe é o ataque do jogo. Quando o personagem sofre um ataque, ele fica um tempo inconsciente e depois ele se mexe lentamente, o que vai atrapalhar ele no objetivo de chegar no final da partida primeiro. Ao coletar uma moeda, isso é primeiro contabilizado localmente, no canto superior direito, e no término da partida, esses dados são enviados para fazer um update no banco Firebase através de uma API. É mandado um JSON e ele faz o update. Quando o jogador colide com os espinhos, ele retorna para o início da fase, e isso vai atrapalhar o objetivo de chegar primeiro no final da partida. Após passar pela bandeira de checkpoint, a posição do jogador é salva. E quando ele colide com os espinhos novamente, ele volta para a posição marcada. Ao localizar a segunda bandeira no mapa e passar por ela, o jogo é finalizado e os dados são enviados para o banco fazendo update no mesmo. Por ser um jogo para dispositivos móveis, ele terá uma grande quantidade de concorrentes. Porém, se dermos foco aqui nos jogos do Brasil, teremos Dandara, Horizon Chase, e Until Dead. Levando em consideração a média salarial dos profissionais de programação e design de games, a estimativa do custo do nosso projeto chegaria a R$67 mil no pagamento dos integrantes do grupo e também na aquisição de cursos. Na Play Store, um usuário rende cerca de 0,018 centavos para o desenvolvedor. Porém, além disso, nós também pretendemos colocar futuramente no projeto compras dentro do jogo, para aumentar a nossa renda. Ao finalizar o projeto, queremos deixar aqui uma forma de auxiliar outras pessoas no aprendizado de como desenvolver jogos, pois foi possível ter uma visão de como funciona todo o processo de construção de um jogo e como ele pode se tornar amplo o suficiente para conectar várias ideias diferentes. Pois assim como qualquer sistema, o desenvolvimento de um jogo é muito complexo e exige atenção aos detalhes. E esse foi o projeto que desenvolvemos durante as aulas na ETEC Timbu. O jogo para dispositivos móveis, porrada.